hoje o assunto é muito sério. Reitero e ratifico nesse momento a representação que fiz, senhor presidente, pela cassação do mandato do deputado Renato Freitas. Senhores, todos acompanharam os fatos ocorridos no dia 3 de junho nesta Casa Legislativa, quando a CUT Central Única dos Trabalhadores, senhores, quando a APP Sindicato, comandadas pelo deputado Renato Freitas, invadiram esta casa, quebraram as portas de vidro, depredaram esta casa, senhor presidente. 2 policiais ficaram feridos, machucados. No mínimo, senhores, nós temos o crime de dano qualificado do artigo 163 do Código Penal. E o crime contra o Estado Democrático de Direito do artigo 359-L, também do Código Penal. Os fatos são incontestáveis. As câmeras de segurança, senhor presidente, mostram claramente a ação malévola do deputado Renato Freitas comandando o grupo. E a questão não advém do exercício da atividade legislativa, como foi feito pelos demais deputados. Lembro bem do discurso do deputado Requião, posso não concordar, mas exerceu ele a atividade legislativa de parlar, de defender suas causas que são diferentes da minha. Mas o deputado Renato Freitas extrapolou em muito a sua ação legislativa, depredando o patrimônio público. Se alguém tem dúvida disso, é só acompanhar, senhor Renato Freitas, as redes sociais, aquelas que o PT quer censurar. É só verificar as câmeras, senhor presidente, de segurança, que, aliás, nós não temos o Flávio Dino aqui. Elas não serão apagadas, ou serão? Não serão, senhor presidente, porque no dia 8 de janeiro, deputada Arruda, nós tínhamos 185 câmeras de segurança em Brasília, senhores engenheiros, que aqui estão presentes do CREA. 185 câmeras. Sabe quantas o senhor Flávio Dino entregou? 4. As outras ele deixou apagar, é isso mesmo. Está comprovado. Diz ele que não tinha controle do contrato. E deixou perpassar o prazo de 30 dias. E as câmeras foram apagadas. Em qualquer ordenamento jurídico que esteja embasado em Estado Democrático de Direito, tudo seria anulado, senhor presidente. Porque as câmeras tanto servem para acusar como para defender. E ele deixou apagar as câmeras de segurança. E hoje é ministro do STF. Eu gostaria de ver a imprensa, principalmente a Rede Globo, divulgando tal fato. Mas me parece que a amnésia toma conta da grande imprensa em relação aos atos do Partido dos Trabalhadores em Brasília. E a pergunta é, senhor Renato Freitas, crimes ocorreram ou não ocorreram nesta Casa Legislativa? Já que o senhor é mestre em Direito, formado em Direito, façamos uma análise jurídica. Se o crime ocorreu, senhores, o crime é um fato típico, antijurídico e culpável na teoria tripartite. É isso mesmo. O fato típico, senhor presidente, se divide em conduta, resultado, relação de causalidade e tipicidade. Vamos ver se o senhor Renato Freitas se adequou ao tipo penal. Conduta, ação ou omissão consciente e voluntária dirigida a uma finalidade. Teoria finalista de Hans Welzel. A conduta está comprovada. Resultado, que é a modificação do mundo exterior causado pela conduta humana voluntária, teoria naturalística. A modificação ocorreu porque a sessão foi obstada. Vossas excelências tiveram que ficar nos gabinetes por questão de segurança. Eu, obviamente, vim aqui porque estou acostumado ao risco, mas vossas excelências não têm que assumir esse... Deputado delegado Tito, vossa excelência passa a usar o horário da liderança do União Brasil. Deputado Renato Freitas que obstou. Então temos conduta, temos resultado, temos relação de causalidade, que é a teoria do direito, a teoria sine qua non, que o senhor estudou muito bem.
em sala de aula, senhor Renato Freitas, que é o nexo causal entre a conduta e o resultado. Então tem conduta, tem resultado, tem relação de causalidade e tem tipicidade, que é o artigo 163 do Decreto-Lei 2.848/1940, com a reforma da Lei 7.209/84. Então temos o artigo 163 e temos o 259L, 2 crimes, presidente. E aí pergunta que vem, agiu ele protegido por alguma excludente de juridicidade, senhor Renato Freitas? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de um direito? Não, nenhuma excludente presente. Havia uma excludente de culpabilidade, que não se confunde com dolo e culpa. Culpabilidade, que é a imputabilidade, que é a consciência potencial da ilicitude e a inexigibilidade de conduta diversa. Não, presentes não estavam. Havia alguma causa extintiva da punibilidade, senhor presidente? Não havia. E a pergunta é, ficaremos omissos frente à ação que obstou o exercício de um dos poderes do Legislativo, especificamente aqui no Estado do Paraná? A materialidade, excelências, está aqui. Senhor Renato Freitas, esse é o vidro quebrado que demonstra a materialidade da ação comandada por Vossa Excelência. E se o senhor quiser se defender, ele dou a parte, porque eu sou democrata. Eu prego pela ampla defesa, pelo contraditório, de forma diferente de Vossa Excelência, que nunca me dá a parte. Porque gostaria de escutá-lo a respeito dos fatos, se comandou ou não comandou essa ação. Porque no dia 8 de janeiro, tivemos como consectário, como corolário, senhores, a prisão de mais de 1.000 pessoas. Centenas delas condenadas a apenas de mais de 17 anos de cadeia. E aqui, senhor presidente, o que nós teremos? Espero que o pau que bate em Chico bate em Francisco, que o Código Penal que vige no Brasil inteiro esteja vigendo também aqui, senhor presidente, na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Porque a ação do senhor Renato Freitas, no meu compreender, data máxima vênia, é até mais grave que a invasão de uma igreja. Porque no caso da invasão da igreja, a porta estava aberta, o culto foi interrompido, sim, mas não houve violência física. Aqui, obstaram a ação do Poder Legislativo do Estado do Paraná. A vidraça foi quebrada. A vidraça foi quebrada. E a prova está aqui. 2 policiais estão machucados, senhor Renato Freitas. E o senhor continua conversando com seus eleitores como se nada acontecesse. Seu Renato Freitas, eu lhe dou a palavra, se defenda, seu Renato Freitas. O senhor comandou ou não comandou? Porque o senhor sentou na cadeira do presidente. O senhor sentou na cadeira do presidente. E merece, sem dúvida alguma, senhores, as consequências legais. Não podemos ser omissos. A sociedade paranaense exige dos deputados uma ação concreta que aplique a lei. Mas aqui dentro, eu tenho um vídeo do senhor discursando. O senhor comandando essa ação como grande líder da APP Sindicato e da CUT. Mas é uma ação ilegal, criminosa, prevista no Código Penal. Eu espero, senhor presidente, que nós apliquemos o regimento interno nessa casa. Que nós não sejamos omissos. Por quê? Porque nós representamos a sociedade. E vamos lembrar que, além de legisladores, somos fiscais da lei. Que fiscal da lei é esse que permite que criminosos invadam a casa legislativa e nós nada façamos? Tenho certeza absoluta, senhores deputados, que vossas excelências, inclusive do Partido dos Trabalhadores, apoiarão este procedimento administrativo para punir o responsável pela ação ilegal. Essa ação criminosa, senhor Renato Freitas, não pode ficar impune. Caso a sua memória tenha sofrido algum tipo de amnésia, eu lhe dou de presente uma parte do vidro desta casa legislativa, senhor Renato Freitas, da qual o senhor comandou uma ação e discursou naquela cadeira, conforme imagens produzidas
pelas câmeras de segurança e pelas redes sociais. Aliás, as mesmas redes sociais que Vossa Excelência trabalha junto com o PT pelo controle, da qual eu busco a liberdade. Então, senhor presidente, vou lhe dar a parte porque eu sou um democrata. Eu trabalho com o contraditório, que é a ciência bilateral dos atos processuais, com a ampla defesa. Eu vou lhe dar 1 minuto, senhor Renato Freitas. Obrigado pela gentileza do à parte. E eu gostaria de consignar nesta casa que muito me espanta o senhor, que já em minha frente comemorou 488 mortes promovidas pela Polícia Militar, subir a essa tribuna e chorar copiosamente com um pedaço de vidro na mão, como se o bem jurídico desse pedaço de vidro fosse maior e mais importante do que as vidas humanas ceifadas de forma covarde por alguns maus policiais que desonram a farda e a corporação no estado do Paraná. Em segundo lugar, essa tentativa de criminalização do meu mandato e do movimento pacífico e organizado pelos professores, reivindicando uma segurança pública gratuita e de qualidade, não prosperará nessa casa, porque o povo não é mais refém de uma bolha de rede social na qual o senhor protagoniza. O povo se libertou e eu tenho certeza que isso será do senhor cobrado nas próximas eleições. Senhor Renato Freitas, primeiramente o senhor faz o uso da retórica. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. São fatos distintos. E na sua defesa o senhor traz uma relação que não tem vínculo com o fato atual. Primeiramente, em relação à ação dos policiais da Rony e da Rotan, mataram criminosos, mataram bandidos em legítima defesa, protegendo a sociedade. Então, eu não posso deixar de parabenizá-los sempre. Segundo, em relação aos fatos aqui ocorridos, não foi uma manifestação democrática. Se fosse, ficariam do lado de fora cumprindo, o senhor líder do governo, a decisão judicial que considerou a greve ilegal e não teriam invadido este recinto. Então, eu não estou nem analisando a calúnia, injúria e difamação de Vossa Excelência contra o governo do Estado, as falácias, as inverdades, porque eu acho que isso faz parte da democracia, do seu direito de falar, da sua imunidade. Mas, senhores, invadir a Casa Legislativa, quebrando as portas, senhor presidente, ferindo policiais e obstando a ação do Poder Legislativo é inaceitável. Nós temos o artigo 359-L do Código Penal, que é um crime contra o Estado Democrático de Direito, que é tentar, o tipo fala em tentar abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Então, o crime obviamente se consumou, mas a tentativa já é punida como crime consumado, com pena de 4 a 8 anos. Então, espero, senhor presidente, que esta casa, analisando, dando contraditório, dando a ampla defesa ao deputado Renato Freitas, aplique a lei ao caso concreto, que a justiça seja feita e que nós não sejamos mensageiros da impunidade, porque lá em Brasília, que eu estive agora, fizeram um local especial para relembrar 8 de janeiro. Sim, o Partido dos Trabalhadores não deixa esquecer, tem um memorial lá, inclusive com uma fotografia de um vaso quebrado, e as penas foram extremamente rigorosas. O que aconteceu aqui nessa casa não foi algo normal, não foi uma brincadeira, foi algo muito sério. A quebra de decoro parlamentar está explícita aqui, de uma maneira muito clara e com vídeos ainda que mostram tudo que está relatado nesse pedido de cassação. Se nós temos aqui um regimento interno que não é cumprido, para que se tem o regimento interno? Perde-se a credibilidade do regimento interno se nós não cumprirmos o que está lá. O deputado Renato Freitas, além de incitar a invasão desta Casa de Leis, com
dizendo aí, está filmado, isso está lá na minha denúncia, gritando aí nos corredores, entra, 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 vamos entrar. Aí quebraram a porta. Então houve uma depredação do patrimônio público, agressão a funcionários. Isto depois de saber que a greve era ilegal, descumprindo uma ordem judicial. Isso é crime. É tão grave que esta casa aqui pediu, junto à Secretaria da Educação, enviou as imagens dos professores que invadiram a casa, pedindo a exoneração deles e pedindo a prisão da presidente da PP Sindicato, a qual foi acatada pela promotora do Ministério Público. Acatou a prisão porque descumpriu uma ordem judicial. Então não é uma brincadeira. Porém, o deputado Renato Freitas, mais uma vez, usou esta casa como um palanque político dele, como um verdadeiro circo que ele armou aqui dentro, dando gritos de ordem. Está filmado aqui, gente, ele orientando os invasores aqui, dizendo assim, olha, tem um rito essa casa. Para se votar, tem que abrir a sessão. Vocês viram que o presidente Traíno foi, abriu a sessão, suspendeu, e aí votaram virtualmente. Se vocês ficarem aqui dentro eles queriam, não vai abrir a sessão, não vai ter votação. Agora, se um parlamentar joga contra o trabalho de um deputado, e ele tem essa facilidade porque ele trafega aqui como qualquer um de nós livremente, porque é deputado, até onde, deputado Nelson, a gente vai aturar isso? Até onde vamos aturar o deputado sentar na cadeira do presidente da casa, fazer corinho, todo mundo chamando de ladrão o presidente? Ele acha que ele tudo pode nessa casa. Uma pessoa que tem uma vida como ele tem, com 16 passagens ou mais pela polícia, por invasão de igreja, foi preso com droga, por ameaça, né? Teve queixa da ex-companheira dele que disse que ele era um machista opressor, humilhava ela. Até onde vai isso, gente? Se essa casa não tomar uma atitude séria, o deputado Renato Freitas vai ficar com aquela cara dele, com aquele sorrisinho, né? De uma pessoa que não respeita a Casa de Leis. Uma pessoa que mais se assemelha a um delinquente, praticando atos criminosos como praticou aqui dentro. Não foi uma brincadeira a invasão, foi muito grave, deputada Cloara. Foi uma invasão violenta. E ainda ele põe um vídeo nas páginas dele se vangloriando, como se foi bonito. Sabe por quê? Porque ele acredita na impunidade dessa casa. E tenha certeza que o sorrisinho de hoje pode virar choro amanhã, porque nós não vamos perdoar esse tipo de atitude. Ou o senhor respeita essa casa, ou o senhor é caçado ou pede para sair, porque o senhor não tem perfil, o senhor não respeita o trabalho do parlamentar. Não, o senhor não respeita. O senhor está habituado, acho que, sei lá, a atitude do senhor não é uma atitude normal. Incitar a invasão, a quebradeira,